Oizinho, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda. Eu falo de psicanálise e filosofia, trago alguns pensamentos pensantes e hoje, em específico, quero pontuar um comentário que me chamou muita atenção no meu último vídeo, que foi o comentário do Rondinelli. Nesse comentário, ele me pergunta por que é importante nomear o nosso sentimento. Aí ele diz, cara, já nomeei e até apelidei os meus Little Devils, de tão recorrente que são. Mas trazer a luz, a sombra, não tem me ajudado muito até agora. E existe uma corrente de entendimento que diz que certas sombras é melhor ficarem sem luz, recorrente até o ponto de não terem mais significância. O que me deixa frustrado porque eu já estou com uma fogueira bem grande e agora ficou bem difícil apagar. Enfim, compreendo que não cabe uma resposta em uma mensagem, estou apenas divagando. Gosto dos seus vídeos, parabéns. Muito obrigada. E você me inspirou a criar esse vídeo e explicar por que é importante nomear o sentimento, né? Grande parte dos meus vídeos que eu venho criando até agora, eu pontuo a importância de nomear os nossos demônios para que a gente consiga saber o que fazer com eles. E eu até pontuei algumas questões para trazer aqui nesse vídeo. Eu vou tentar sintetizar tudo para que fique claro. Mas nomear o que sentimos é essencialmente o primeiro passo para deixar de ser refém de uma experiência sensorial caótica e passar a ser o observador da sua experiência. Quando um sentimento ele não tem nome, ele é apenas uma nuvem, né? um desconforto ou agitação que domina o corpo. E quando você batiza isso, você o delimita, você dá forma àquilo. Tem alguns pontos que são fundamentais. Além de acalmar o sistema biológico, ele dá a sensação de simbolização. Estudos de neurociência mostram que, ao rotular uma emoção, a atividade na amígdala, que seria o centro de alerta de medo ali no cérebro, diminui, enquanto a atividade do córtex pré-frontal ventrolateral, é esse nome mesmo? Ele aumenta. Em termos simples, dar nome à angústia é como você frear a resposta de luta ou fuga, permitindo que a razão assuma o controle. E existe uma diferença muito abissal entre sentir raiva e dizer que eu estou sentindo raiva. Porque a sensação ela é visceral e muitas vezes leva o agir impulsivo. A simbolização, que é você colocar em palavras, cria uma distância saudável, onde você deixa de ser raiva e passa a ser alguém que está sentindo a raiva. E isso transforma esse agir sem pensar em elaboração mental. Tem também a questão que eu trato lá na comunidade do Prisma, que eu falo sobre a granularidade emocional, eu falo sobre a diferenciação, que muitas pessoas vivem em um binário de estou bem, estou mal, e refinar esse vocabulário permite identificar se o mal é, na verdade, inveja, luto, cansaço, frustração. Porque perceba, a raiva é o sintoma principal, mas na raiva vem várias outras questõezinhas que ativam essa raiva, entende? Se você sabe que você sente frustração, a solução é você ajustar as expectativas. Se for solidão, a solução é buscar conexão. Sem esse nome correto, você corre o risco de aplicar remédio para uma dor que você nem sente às vezes. Você aplica um remédio errado. Entende? Tem também a questão de organizar o caos interno. Porque sentimentos sem nome funcionam como arquivos corrompidos no sistema operacional da mente. Eles travam o processamento. Nomear é como você criar pastas e organizar o HD.
E isso traz a sensação de domínio e autonomia sobre a própria narrativa interna. É o equivalente a você dar nome aos bois. Não muda o fato de que os bois estão lá, mas impede que eles te atropelem no escuro. É a transição do sofrimento mudo para o sofrimento que pode ser falado e eventualmente transformado. Tem outra questão também, que existe um paradoxo da atenção de trazer a luz e alimentar este fogo que você menciona. Eu não estou falando diretamente para você, eu usei o seu comentário para que a gente pudesse destroçar temas que eu acho muito importante da gente pontuar. Porque o paradoxo, ele reside exatamente no fato de que a atenção é um combustível. E para onde que você está apontando essa atenção? Não você. Estou falando você que está me ouvindo agora. Para onde que você está apontando essa lanterna? É lá que a energia vai fluir. A neurociência, ela explica que os nossos caminhos neurais são como trilhas em uma floresta. Quando você observa um sentimento para dar-lhe um nome ou um sentido, você está criando uma nova conexão entre o sistema límbico, que é a emoção, e o teu córtex pré-frontal, que é ligado à razão. E isso ajuda a metabolizar a experiência. Se você revisita o trauma repetidamente, sem uma nova perspectiva, apenas revivendo a dor, os detalhes sensoriais, você está praticando um reforço sináptico. Em vez de você dissipar a rede neural do trauma, você está pavimentando essa trilha, tornando-a uma rodovia, um acesso rápido para o seu cérebro. Aí a gente entra na questão de conscientização, que seria observar, e da ruminação, que seria orbitar. Que existe uma diferença entre essas duas abordagens, e a diferença é a direção do movimento. A conscientização, ela é linear, ela é expansiva. Você olha para o sentimento, reconhece a origem dele, entende como ele ressoa no seu corpo e pergunta: o que isso está tentando me proteger ou me dizer? O objetivo é a síntese. Ao invés de... Uma vez compreendido, o foco se move para a integração na vida presente. Diferente da ruminação, porque a ruminação ela é circular e contrativa. Você não está observando o sentimento, você está dentro do sentimento. A ruminação ela não busca sentido, ela busca culpados, ela busca justificativas. É o looping de por que isso aconteceu. E se fosse diferente? Porque mantém a resposta do estresse no corpo ativa. Entende a diferença? Só que tem um porém. Quando a observação ela se torna obsessiva, ocorre um fenômeno que se chama fusão cognitiva. O sentimento, ele deixa de ser um evento passageiro e passa a ser um traço de identidade. Se a gente acaba trazendo muito para a luz uma ferida sem permitir que ela cicatrize, a gente impede a formação de tecidos novos. O excesso de análise pode se transformar numa forma de resistência. Enquanto eu analiso o meu trauma, eu não preciso lidar com a incerteza de quem eu sou sem o meu trauma. Na clínica e na autoterapia, o que acontece? Eu sou psicanalista, a gente trata as questões na clínica e o Projeto Prisma ele vem como uma ferramenta. Isso é equivalente a uma estratégia para não queimar a própria luz, que é o que a gente chama de titulação. É você tocar na dor, observar um pouco e depois retirar a atenção para focar em algo funcional, criativo, sensorial do presente. Isso ensina o teu sistema nervoso que ele pode acessar o conteúdo difícil sem ser inundado por ele. Mas quando que a observação deixa de ser integradora?
O sinal de alerta é quando a análise não gera mais alívio ou clareza, mas ela gera exaustão. Se a sua tentativa de entender um sentimento te deixa mais paralisado do que livre para agir no mundo, você provavelmente atravessou a linha da conscientização para a ruminação. A luz, ela deve servir para iluminar o caminho à frente e não apenas para queimar o que ficou para trás. O esquecimento estratégico é uma das ferramentas mais subestimadas na economia de atenção interna. Se o foco é combustível, o esquecimento é a privação de oxigênio para o que já não nos serve. Eu acredito muito nessa abordagem porque ela propõe que a cura nem sempre é um processo de escavação arqueológica, mas sim de uma arquitetura. Construir algo novo por cima, até que o antigo perca a relevância funcional. Na psicologia comportamental, a extensão ela ocorre quando o comportamento ou a resposta emocional para de ser reforçado. Se toda vez que uma memória dolorosa surge, você dedica horas para analisá-la, você está fornecendo um reforço de atenção. Esquecimento estratégico, nesse caso, não é uma negação, não é você fingir que não aconteceu, mas sim a retirada do reforço. Ao escolher não engajar com o pensamento, o vínculo neural entre o gatilho e a resposta emocional começa a enfraquecer por desuso. E muitas vezes a gente tenta matar partes de nós mesmos através de um combate direto. Yang chamaria de lutar contra a sombra. O problema é que no combate você ainda está em uma relação íntima com o objeto que deseja destruir. A alternativa seria deixar o velho eu morrer de fome. E isso é doloroso. Em vez de você gastar energia tentando entender por que você era de tal forma, você investe essa mesma energia em novos hobbies, em novas linguagens, em novos projetos. E com o tempo, aquele antigo eu não tem mais espaço vital para sobreviver, pois a sua única realidade presente exige uma nova versão sua para ser operada. Você vai começar a perceber que as roupas que te cabiam naquela época já não te cabem mais. Que aquela pessoa que você foi jamais imaginaria a pessoa que você viria a se tornar. Eu falei sobre isso no Instagram essa semana. E é um processo doloroso, não é um processo fácil, porque eu reconheço. É necessário você matar o seu antigo eu. E a mente, ela detesta vácuo. Se você apenas tenta não pensar em algo, o cérebro ele cria um efeito rebote. A eficácia da cura pela construção reside na substituição. Ao invés de uma narrativa do eu sou alguém que sofreu X, você começa a construir a narrativa de eu sou alguém que está pintando, estudando, construindo. O foco em atividades manuais, eu sempre vou bater na mesma tecla. Volte pro aqui e agora, pro presente. Faça alguma coisa manual. Pinte, desenhe, cante, faça jardinagem, toque um instrumento. Faça um exercício físico, corra, medite, faça yoga, se movimente. Faça um esporte, faça uma coisa que você nunca fez, mas que você sempre teve lá no seu coraçãozinho, lá no fundo, uma vontadinha. Pegue uma argila, esculpa algo, entenda como que a argila funciona. Porque isso força o cérebro a utilizar recursos que antes estavam dedicados à ruminação. E eu acho que um dos pontos favoritos de tudo isso na análise é onde o insight ele se torna estéril.
Você sabe o porquê, sabe quando começou, sabe quem foi o culpado, e ainda assim a dor continua lá. Grande parte das pessoas que vêm fazer análise, elas relatam a mesma coisa. Eu sei o que eu sinto, eu sei por que eu sinto, mas eu não sei o que eu faço com isso. Porque eu tento fazer as coisas, eu tento dar novos focos para minha vida, mas a dor ela continua lá. E é nesse estágio que o esquecimento estratégico ele entra como um ato de vontade. É a decisão de que aquele assunto já pagou o aluguel na sua mente e que agora o imóvel precisa de um novo inquilino. E tem uma diferença entre supressão e abandono, que é o risco e o benefício. Porque a supressão é aquela que você quer pensar, só que você se proíbe, você gera tensão. O abandono é o equivalente ao esquecimento estratégico. Você percebe o pensamento vindo e decide conscientemente que ele não é mais interessante o suficiente para o seu tempo. Que aquilo já não faz mais parte dessa nova persona, desse novo eu que você quer criar. Que você é uma pessoa diferente e, acima de tudo, você tem compaixão por aquela pessoa que já foi. Porque naquela época você não sabia das coisas que você sabe agora. É como uma conta de e-mail antiga. Você não precisa deletar cada mensagem individualmente para que ela pare de afetar a sua vida. Você simplesmente para de fazer login e foca na sua conta nova. E essa é a armadilha final do processo de nomeação. Porque o que começa como uma ferramenta de libertação, ela pode se transformar numa gaiola semântica, eu poderia dizer. Porque dá nome, às vezes muito específico, ou até muito carinhoso aos sofrimentos que a gente sente, a gente corre o risco de domesticar e patologizar, ao invés de integrá-lo ou transcendê-lo. Parece ser benéfico inicialmente, porque ele ajuda a externalizar o problema. O problema é o demônio, não eu. Só que o perigo é que se eu alimento esse demônio com uma atenção diária e conversas constantes sobre ele, eu acabo criando uma dependência simbólica. Porque se o demônio for embora, quem sou eu? O rótulo, ele preenche o vazio existencial. E o indivíduo, ele passa a proteger o sintoma, porque o sintoma se tornou o que o torna especial ou único. Eu vejo muitas pessoas se apegando à questão de que às vezes elas têm depressão e elas... Eu acompanhei um caso muito perto, assim, que a pessoa, ela... Ai, eu tenho depressão, é que eu tenho depressão. Ai, mas qualquer coisa que acontecia na vida dela, ai, eu não fiz isso porque, sabe, eu tenho depressão e tal. Tipo, mano, você transforma uma dor em identidade. E eu não falo só de dor, mas eu falo até de transtornos. É bem comum, assim, as pessoas colocarem a responsabilidade de muitas coisas que as acercam no transtorno. Antes de ter consciência disso, em certa instância eu também já fiz isso. Mas tendo consciência de que eu não sou aquilo, que eu recebi a luz. Eu acredito que a estrutura de linguagem ela molda a percepção da realidade. Porque tem uma diferença entre o adjetivo e o verbo. Eu sou ansioso. Nessa frase, nessa condição, a ansiedade, ela é um estado ontológico. Ela é uma característica fixa.
como a cor dos olhos. O cérebro, ele entende que não há saída, apenas aceitação passiva. Eu estou percebendo a visita da ansiedade. Aqui a ansiedade já é um evento meteorológico, né? Ela é algo que passa pelo campo da consciência, mas ela não é a consciência em si. Novamente, eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu sempre trago o exemplo. A nossa mente é o céu, os nossos pensamentos, as coisas que nos acometem são as nuvens. Tem várias formas. Parecem com várias coisas, mas não necessariamente são as coisas. E não necessariamente significa que vai permanecer o resto da vida nublado. Entendeu? O erro do autor ao chamar de meus é o pronome possessivo, porque ao dizer meu, você reivindica a propriedade e, consequentemente, a responsabilidade de mantê-los vivos. Na psicanálise, a gente fala muito sobre o ganho secundário, que é o benefício oculto que o sujeito tira do seu próprio sofrimento. Ao manter o sentimento perto, como um personagem, o indivíduo pode usá-lo como escudo. Ah, eu não posso fazer isso hoje porque minha depressão tá forte. Porque meus demônios estão agitados. O rótulo, ele vira uma justificativa para uma estagnação. A sombra, ela deixa de ser algo a ser integrado para se tornar um álibi. E para que a nomeação seja libertadora, ela precisa ser desidentificada. E algumas estratégias para desidentificação incluem a linguagem da observação. Ao invés de você personificar com nomes fofos, até nomes sombrios, talvez use as descrições fenomênicas. Sinto uma pressão no peito e um fluxo acelerado de pensamentos. Isso mantém a experiência no nível fisiológico, dificultando a criação de uma persona em torno da dor. A gente também parte para o princípio da transitoriedade. Nomeie o sentimento acompanhado de um marcador de tempo. Neste momento, a frustração está presente. Isso impede que o rótulo se cristalize no futuro. Se você for personificar, que seja para um diálogo de negociação, não de estimação. O objetivo deve ser sempre perguntar o que aquela parte está querendo de você. E logo permitir que ela se retire. Tá, beleza, já entendi que você quer isso. Decidir o que você vai fazer com isso. Nomear serve para localizar o sentimento no mapa, para que você saiba onde ele está e para que você não tropece nele. Você não deve construir a sua casa exatamente em cima desse ponto no mapa. O demônio até pode ser útil enquanto você está aprendendo a exorcizá-lo ou a entender o que ele está querendo te falar. Sente com o seu demônio e tome um café, tome uma aguinha com gás. Entenda o que ele quer de você. Se você começar a carregar o demônio no colo, você para de caminhar, você estagna. É um peso que você não tem que carregar. A ideia de que o autoconhecimento trará paz imediata é um dos maiores mitos que a espiritualidade fast food traz. Na verdade, o processo costuma ser mais parecido com uma reforma de uma casa antiga. Para consertar a estrutura, você precisa primeiro quebrar o reboco.
levantar a poeira, fazer bagunça, expor a podridão. Antes da análise desse despertar espiritual, a gente pode usar mecanismos de defesa, negação, projeção, vícios, para não sentir a dor. Vícios principalmente, que a gente traz à luz. A primeira coisa que a gente vê não é a iluminação, mas a sujeira que estava escondida. A podridão. Isso traz um aumento da sensibilidade, porque você não está necessariamente pior, você está apenas sentindo mais. O que antes era um desconforto mudo, agora tem voz. É o caos intermediário. Você já perdeu as velhas defesas, mas você ainda não construiu as novas ferramentas. É aí que eu volto no conceito da noite escura, que é aqui que muitos desistem, porque é preciso entender que esse caos não é um sinal de retrocesso, mas uma descompressão. A sombra, quando ela é tocada, ela reage e não vem leve. E novamente o dilema clássico, né? Eu já sei que o meu trauma vem do meu pai. Eu já li 10 livros sobre isso, mas eu continuo sentindo o mesmo aperto no peito quando alguém levanta a voz. E por que o saber não cura? A compreensão intelectual ela acontece no neocórtex, a parte mais jovem e racional do cérebro. No entanto, o trauma e as sombras residem no sistema límbico, que é emocional, e no tronco encefálico, que é instintivo corporal. O trauma ele é somático. O corpo ele guarda a contagem. Uma memória traumática não é um arquivo de texto que você lê. É um arquivo de sistema que roda no seu corpo, em forma de cortisol, tensão muscular, batimentos cardíacos. O seu corpo ele vai falar muito antes de você pensar. E a gente acredita que se a gente explicar o sentimento, ele vai embora. Mas o sistema emocional, ele não fala português ou qualquer outra língua racional, ele fala a língua da experiência, da presença, da regulação. E é necessário que a gente lembre que o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Da mesma maneira que ele aprende, ele tem a capacidade de desaprender e integrar e aprender uma coisa nova. Integrar essa sombra significa deixar que a emoção atravesse o corpo sem que você tente explicá-la. Você sai do porquê e vai pro como. Porque ao invés de você se perguntar por que eu sinto isso, a integração pergunta como que isso se sente no meu corpo agora. Muitas vezes a cura ela vem através do que é visceral. O choro que não foi chorado, o grito contido, o movimento físico, uma arte manual, um esforço físico que permite que a energia represada encontre uma saída, que essa energia circule. Integrar exige criar novas experiências emocionais que contradigam o trauma. É você criar um ambiente de segurança para que o sistema nervoso aprenda que o perigo passou. Entender o trauma é como você ler um manual de incêndio enquanto a casa está pegando fogo. É útil para o futuro, mas o que apaga o fogo agora é a água. A experiência emocional e somática. Os links estão na descrição. Até o próximo vídeo.